Então, bom dia a todos mais uma vez aí. Nós vamos ter mais uma aula da disciplina URB 114, Sistema de Abastecimento de Água, do curso de Engenharia Urbana da UFOP. Hoje é dia 28 de outubro de 2021. Pessoal, olha só, então a nossa programação aqui da aula vai ser o seguinte: eu quero destacar com vocês um elemento lá daquela parte da concepção para orientar bem assim, de forma ao conteúdo que vocês precisam desenvolver do projeto, né? Então tem um elemento ali que vale a pena a gente destacar, que é como se fosse um passo a passo para a gente fazer esse estudo de concepção do nosso sistema de abastecimento de água. E aí, na sequência, a gente vai iniciar, então, aquela fase agora da disciplina, vamos dizer assim, que é a fase da busca aí, mais da engenharia, vamos dizer assim, do que da gestão e do planejamento do sistema de abastecimento de água. Então, é a fase mais dos cálculos, né? E a gente vai iniciar com os cálculos, por exemplo, né, dessa unidade 5, que é os cálculos de consumo de água. Eu até pedi, né, quem pôde já ir acompanhando lá, né, lendo, né, estudando antes, né, eu até orientei lá qual seria o material sobre isso. Mas antes disso tudo, eu queria, né, só destacar que a Mariane e a Júlia, as duas estão presentes aqui, né? Já entraram em contato com o pessoal de Itabirito, não foi isso? Vocês querem dar um... Foi. A gente entrou em contato agora para saber a disponibilidade do moço que dá a palestra e estamos esperando o retorno. Então, aí, assim, não sei se todo mundo está ciente, né, do que vocês levantaram. Você quer dar um resumo assim? Então, como você tinha solicitado uma palestra para explicar como que funciona o sistema lá de daqui, né, de abastecimento, aí a gente solicitou, eles falaram que estão olhando o horário, tudo, a viabilidade, e vão dar a resposta, vai dar para oferecer a palestra ou não. Beleza. Então, olha só, ótimo, iniciativa brilhante suas. Lembrando que a palestra vai ser, né, ou se eles já tiveram algum material em vídeo também nos passar, né, vai ser aqui pela internet, né, gente? E aí eu coloquei lá as minhas talvez indisponibilidades, que é os dias que eu dou aula na graduação. Então, daqueles dias lá, né, a gente não pode marcar essa palestra, né? Então, outros horários que não sejam aqueles que eu orientei, para mim pode, tá? Aí a minha dica para vocês aí é levantar com os colegas também horários que eles têm aula, né? Aula, tá? Vamos considerar aula, né? As outras atividades nossas a gente vai tentar remanejar, né? Mas o legal é verificar com eles previamente para a gente, se tiver que mudar algum compromisso que for possível, né? A gente ainda consiga fazer isso, tá bom, Mariana e Júlia? Claro, Paulo, mas a gente está só esperando para ver a disponibilidade do palestrante primeiro, para depois beleza. a gente ver isso. Tá, vocês já perguntaram para eles a disponibilidade, então. Sim, a gente está esperando retorno para ver a disponibilidade do palestrante antes. Ótimo, né? E aí, assim, vocês até informaram lá que eles poderiam dar uma visita técnica lá, não é isso? Para o pessoal que mora em Itabirito, não foi? Foi, eles falaram que se quisesse Isso. poderia visitar. Mas veja bem, a disciplina ela foi aprovada toda no formato remoto, sabe? Então, mesmo que a empresa, isso é uma coisa interessante, né? Como eu falei para vocês ontem, algumas me falaram que, olha, na perspectiva de hoje, se eu fosse pedir uma visita, muitos falaram que não poderia, né, atender a gente. Mas, né, o pessoal de Itabirito está anunciando, então para o próximo semestre é até interessante a gente pensar. Mas para agora, essa disciplina foi aprovada toda numa forma remota, tá? Então, assim, infelizmente, a gente não vai poder fazer essa visita técnica lá, mesmo que o site de Itabirito possa, né, oferecer, tá? Então, eu não posso fazer isso porque a disciplina foi aprovada na forma remota. Então, se eu fazer informal, formalmente dentro da disciplina, posso depois ser acusado de estar fazendo atividade aí sem considerar o que a universidade tinha autorizado para fazer, né? Então, ela autorizou a gente para fazer essa disciplina aqui, da forma, né, remota pela internet, sem atividade em campo, tá? Sem atividade presencial, tá bom, gente? Então, infelizmente, né, como eu falei no e-mail para vocês lá, né,
eu estou reforçando aqui, tá? Então, enquanto disciplina, nesse momento, nesse semestre, a gente não poderia fazer a visita, tá? Beleza, gente? Então, assim que as meninas ficarem sabendo aí, elas vão nos informar, né? E a partir de semana que vem, eu acho que, né, já seria viável essa palestra deles, essa palavra com eles e tal, né? E assim, eu sugeri lá o tema e pedi para poder inserir no tema uma coisa que às vezes não é muito comum quando eles vão palestrar sobre o sistema de abastecimento de água, mas para vocês aqui é muito importante, porque vocês vão estar desenvolvendo um projeto nessa linha. Eles têm lá uma orientação, né, do empreendedor, de quem vai, por exemplo, vão plantar um loteamento no município. Então, como que a rede de abastecimento de água desse município, desse novo loteamento, desse novo bairro tem que ser? Então, porque assim, no site, depois vocês poderiam até me ajudar lá, eu não consegui encontrar alguma orientação para o empreendedor. Então, vou mostrar para vocês em um determinado momento aqui a orientação que a Copasa tem quando ela é concessionária. Ouro Preto, a gente tem a orientação da Saneouro, né? Então, são orientações bem técnicas, qual que é a cota per capita que nós vamos usar por habitante, sabe? Então, assim, eles vão entender o que é aquela orientação técnica da forma que eu pedi lá, tá? Então, quando vocês conversarem com eles, verifica essa possibilidade, tá bom? Aí, qualquer dúvida, me põe em contato que eu explico melhor, né, para eles o que seria mais interessante, tudo, né? Porque geralmente eles têm um pessoal da educação ambiental que faz uma palestra geral do que é água. A gente não está muito interessado em saber o que é água, a gente quer saber questões operacionais do sistema e também essa orientação técnica de como que deve ser um projeto, por exemplo, para um loteamento, né? Enquanto aí abastecimento de água, e o SAI também lá é de esgoto, né? Então, também quanto a esgotamento sanitário, né? Mas nesse momento, só água. Ok, pessoal? Então, obrigado aí às duas. A gente, então, vai ficando alerta para isso aí. E a Mariane e a Júlia nos informam quando, né, já tiver marcado lá. Mariane e Júlia, se vocês quiserem cumprimentar alguma coisa, né? Você pode cumprimentar aí, tá bom? Qualquer coisa também vocês nos repassam aí ao longo do tempo, né? Gente, então olha só. Vamos dar essa abordada aqui, né, nesse ponto até para ajudar vocês aí, né, montar o projeto, né, e tudo, já que vocês vão tirar esses dias aí para fazer isso. Então, olha só, os itens do projeto acho que fica mais claro quando a gente chega aqui nesse momento, né, da concepção. Então, a gente lembrar, a concepção é essa avaliação que a gente vai fazer sempre buscando mais de uma alternativa. Então, eu vou fazer uma alternativa do abastecimento de água considerando um poço, né, tubular profundo, ou considerando captar água lá naquele rio, lá naquele córrego, ou lá naquela barragem, né? Então, a gente buscando sempre mais de uma alternativa e, ao longo do caminho dessa água, a gente buscando também alternativas, né, do traçado, em função da topografia, do tipo de tratamento, até pela questão econômica, como a gente colocou e tal, né, anteriormente. Então, a gente vai avaliando sempre alternativas, né, para ficar mais robusto o projeto, mas para ele ficar mais justificado, né, quando a gente avalia. Então, lembre, né, de avaliar formas, né, de abastecer, tá? Isso que é um bom projeto. A não ser quando for uma coisa muito específica, como eu falei, vai fazer o projeto só da rede do loteamento, porque a concessionária nos informou que ela tem água para nos abastecer. Então, a gente vai tirar a água de uma adutora dela. Então, nós vamos precisar de ir lá no manancial de abastecimento de água. Então, quando esse caso específico, a gente faz do sistema, né? Mas veja bem, em termos de orientação bem
bem assim, normativa, né? Agora, do que seria essa concepção dos itens que a gente tem que elencar nesse estudo, né? Então, olha só, a gente tem a normativa nós temos uma ABNT, né, que fala sobre estudos de concepção de sistema de abastecimento de água. Então, ela vem trazendo uma série de orientações. Vocês estão vendo aí o slide? Sim. Beleza. Então, ela traz uma série de orientações, né? Eu queria chamar mais atenção, né, dos elementos que ela considera lá necessários. Então, por exemplo, definição do objetivo, né? Qual que é o nosso objetivo? Abastecer água de uma cidade, de uma localidade ou de um bairro, né? Definição do grau de detalhamento e precisão, condições econômico-financeiras, né? E condições e parâmetros locais, tá? Mas veja bem, aqui ela fala, ó, quais são as atividades necessárias no estudo. Então, a partir de uma definição do que é necessário levantar ou desenvolver uma atividade, a gente, então, através dessa atividade, tem, né, o resultado que vai ser os itens do nosso estudo de fato. Então, veja bem, olha lá, ela necessita da questão da configuração topográfica, né? Então, o levantamento topográfico é o elemento básico ali, né? A questão geológica também. Levantamento de consumidores, olha só, ele também coloca, né? Então, qual que é a população que nós vamos atender? Quantidade de água exigida. Então, essa população, para o valor que eu vou estabelecer de consumo de água, qual que vai ser a quantidade total de água que eu vou precisar? Então, é o outro passo que eu tenho que levantar, né? A possibilidade, olha aqui, olha, de integração com o sistema de distribuição existente. Então, desde utilizar lá alguma instalação, por exemplo, eu posso usar a ETA, e aí integrando, eu posso usar um adutor, eu posso usar um sistema de captação, inclusive vai estar integrado ao sistema produtor da cidade, ou, por exemplo, a cidade falou assim, olha, aqui, se você vai construir um novo bairro, nós não temos água para disponibilizar para um novo bairro com esse porte. Então, você vai ter que montar todo um sistema. Então, fazer essa análise aqui de integração, até com base no que nós vimos até agora, então, uma indicação para fazer isso, é lógico que quando vocês estiverem lá desenvolvendo o projeto, vocês vão ver as etapas, né, formal da coisa, vocês vão fazer lá uma consulta à concessionária, então ela vai informar. Mas, para poder conhecer previamente o que está disponível, né, de informação, então, passei lá um caminho para vocês lá, que é através daquele Atlas das Águas de Minas, né, ou das águas da ANA, né. Nós temos um outro monitoramento das águas de Minas, né, mas voltado ali à questão da qualidade da água. Então, não é bem isso. É a questão lá do Atlas de abastecimento de água, né, da Agência Nacional das Águas e agora do Saneamento. Então, lá ela tem essa indicação para nós, né, de como que está aí as condições do abastecimento da cidade. Então, através daquela informação ali, a gente pode saber, olha, se ali naquela informação está falando que a cidade precisa de um novo manancial ou precisa de melhoria no seu sistema existente, então se a gente está chegando pedindo água para uma situação dessa, pedindo para atender, por exemplo, um bairro aí, né, significativo, mais de 100 lotes, é provável que ela diga que, olha, eu já estou numa situação aqui que eu não estou conseguindo atender, né, de forma regular aqui os meus usuários. Então, uma situação nova, pior ainda. Então, vamos ter que pensar num novo sistema. Então, parte dessa análise também, né? E aí segue na etapa seguinte, que é a pesquisa e definição dos mananciais abastecedores, né? Que vai lá desde aí, mas vamos dar um break aqui, peraí. Então, olha só, um outro elemento, então, olha. Então, não tem condição, por exemplo, ir no caminho lá diga. Você poderia colocar como apresentação para ficar maior para nós? Desculpa, eu achei que já estava. Está dando para ver agora aí? Tá sim, obrigada. Beleza. Então, veja bem, pesquisa e definição dos mananciais abastecedores. Eu passei um material para vocês lá de PDF,
Mas depois eu vou entrar em alguns pontos específicos daquele conteúdo ali, de manancial, na hora que a gente for falar do item captação de água, tá? Eu acho que ali fica mais conectado. Mas só para adiantar, olha só, como que eu posso, né, verificar a possibilidade de usar um manancial ou outro? Em termos de água superficial, né, a gente tem aí algumas informações prévias de monitoramento de corpo hídrico. Eu não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa assim lá na hidrologia, de dados de corpos hídricos, de vazão, de rio e tal. Viram alguma plataforma de dados nesse sentido? Viu ou não, gente? O que vocês viram lá nessa de vazão de rio, de corpo hídrico? Tentando lembrar aqui, Paulo, mas... Viu o Hidroeb, né? O Hidroeb, lá tem dado de vazão. Então, pode ser que tenha estações. Então, o que acontece? A base de dados do Hidroeb, ela tem várias estações do Brasil, né, que vão monitorar aí as estações fluviométricas, né, que vão monitorar os rios e a quantidade de água, então vocês viram lá. Então, é provável que a gente tenha, né, em algum rio de maior ordem, uma estação dessa, mas pode ser que o seu córrego lá não tenha. Aí tem uma outra base de dados, não sei se vocês chegaram a ver elas, que é o Atlas Digital das Águas de Minas. Vocês chegaram a ver esse? Acho que não, Paulo. Então, lá naquela aula lá, daquele material do PDF, eu passei para vocês, mas mais à frente, como eu disse, eu vou mostrar como que a gente pode buscar uma informação nesse sentido também. Então, eu posso verificar qual que seria, né, a disponibilidade que eu tenho de água num determinado rio, no estado, através dessa plataforma, né, Atlas Digital das Águas de Minas Gerais, que antes, inclusive, dessas informações serem georreferenciadas, a gente usava uma pesquisa que a Copasa fez no estado de produção de água por área em cada bacia hidrográfica do estado. Então, era com essa informação, né, que a gente trabalhava aí a disponibilidade hídrica. Então, a gente não ia para o rio, né, para monitorar. Então, depois que foram instaladas essas estações fluviométricas, a gente melhorou essa informação do que a gente tem de água. Era muito nesse sentido de verificar a produção de água de uma bacia hidrográfica da sua produção por área, sabe? E aí vários elementos ali envolviam, né, para poder a questão do ciclo hidrológico, a questão geológica, a questão de o que estava ocupado lá no solo da bacia, o bioma. Então, vários fatores, né, eram considerados para chegar nessa carga específica de água. Mas, pois bem. Então, a gente, através desse Atlas Digital, a gente vai além dessas estações fluviométricas e a gente consegue também informação nesse sentido, de produção de água por área, né, devido a essa classificação que foi feita no passado e ao longo do tempo eles foram aperfeiçoando, né? Então, por exemplo, uma bacia no norte de Minas tem uma capacidade de produzir água menor do que, por exemplo, no sul de Minas ou em outras regiões aqui na região mais central, onde que a gente tem, né, condições mais favoráveis de produção de água superficial, falando de água superficial. Então, essa é uma forma de me orientar inicialmente à disponibilidade hídrica, entendeu? Para poder selecionar, por exemplo, um manancial, né? Então, essa é uma indicação. Então, ele vai pedir para a gente, né, informar isso, né? Vai pedir também, né, nessas atividades necessárias que a ABNT pede, né, a 12211 pede, vai falar assim, olha, nesse item F, total compatibilidade entre as partes do sistema proposto. Então, veja bem, quando a gente vai montar um sistema completo desse, a gente tem que ter ali o que a gente chama de integralidade do sistema. Então, vou abastecer lá no final da ponta, né, as pessoas, mas eu tenho que entender que a captação e o tratamento, eles não estão isolados, né, eles estão relacionados com isso aí, tanto na quantidade quanto também na qualidade da água, né? Então,
entender essa integralidade do sistema, e quando a gente monta, né, o projeto como um todo, no final das contas a gente tem que entender isso, né? Não são blocos isolados, né? Então não dá para fazer esse projeto em blocos, né? A gente tem que fazer um na sequência do outro e vendo o resultado que isso causa, inclusive da parte hidráulica. Nós vamos rodar alguns dados mais para frente. Método de operação do sistema, né? Então, como que vai ser operado lá, né, a rede, as adutoras. Então, a gente ainda tem muito essa condição operacional, não é só lançar a rede. Então, acho que é isso que vai ficar legal, por exemplo, numa palestra dessa, e quando a gente vai a campo, que eles mostram essa operação diária, não é só na ETA, não, é na própria rede, nas tubulações, que às vezes precisa fazer né, um termo que a gente usa, manobra, são as manobras operacionais. Então, um setor da cidade demanda mais água do que o outro durante o dia, e aí a gente tem que manejar, então, a água, o maior volume para um determinado local, para outro. Então, isso tudo, né, parte também para a análise de operação, né? Etapas de implantação. Então, como que vai ser montado o nosso sistema? Quais são as etapas, né? Nós vamos instalar a captação, tratamento, vamos vir lá da rede de distribuição e conectar com a parte que vem da captação de água, né? Então, isso tudo, né, é importante a gente informar, né? E a comparação técnica econômica, né? Que são outros elementos. Então, assim, a BNT traz essa geral, né? Mas, assim, esses dois itens aqui, deixa eu destacá-los. Ela pede, então, para fazer essa comparação técnica e econômica. Comparação técnica, a gente vai, então, avaliar, olha, em função dessa topografia, dando um exemplo, eu posso pôr, por exemplo, um reservatório, eu posso pôr uma válvula redutora de pressão, como a gente viu num exemplo anteriormente, né? Então, isso é comparar tecnicamente, né? É possível eu dimensionar, instalar e operar aquilo ali? Então, eu comparo, sabe? E qual que vai ser o resultado do custo que eu vou ter ali? Então, que é a comparação econômica para cada técnica dessa, né? Então, é importante, na concepção, a gente sempre pensar em mais de uma opção. Então, um exemplo. Nós estamos trazendo a água lá da captação. Aí tem um determinado momento, se a gente pensar vamos lançar a adutora, né? No trecho da adutora mais curto, até chegar à ETA, pode ser que nesse trecho mais curto tenha lá um brejo. Nós vamos passar a adutora dentro do brejo, ou nós vamos levando ela lá pela estrada vicinal, que vai ter uma distância de mais 5 quilômetros. Então, olha a questão econômica envolvendo. Hoje, a gente tem técnica para lançar uma adutora dentro de uma área de brejo. A gente tem tubulações aí que não são seccionadas, tubo corrugado. Então, a gente vai lá, o fabricante vai lá e lança para você lá um trecho de 200 metros sem secção, né? Porque a tubulação convencional, por exemplo, de PVC, que a gente usa muito, ela vai ser de 6 metros, então a cada 6 metros a gente tem que conectar. Então, esse é um ponto ali de possível ruptura. Então, se a gente está falando de uma área, né, instável, que é um brejo, na época da chuva sobe água, né, o nível da água ali, então isso interfere, a gente não vai ter como aterrar bem essa adutora ali dentro de um brejo e tal, mas a gente tem técnica que pode passar, né? Agora, economicamente, qual que é mais viável? Dar a volta lá nos 5 quilômetros, né, para sair do brejo, ou lançar essa tubulação especial, que é um tubo corrugado, que custa muito, muito mais caro. Então, essa comparação técnica e econômica ela é importante sempre, né? E o estudo de viabilidade econômico-financeira, que a gente falou um pouquinho, né? Que parte também pela análise das necessidades operacionais e trazer isso sempre para aquele momento que a gente está decidindo. E aí tem algumas funções financeiras que fazem isso, tá? Por isso é uma recomendação técnica, vocês vão ver sempre em normativas de concessionárias, ou quando pegar um projeto de uma própria prefeitura para fazer, falar, ó, tem que seguir a orientação da 12.211. Então,
ela pede, de uma forma geral, esses elementos aí, que a gente tinha visto, né, de uma forma mais específica antes, né? Então, só registrando. E aí, aqui que vem, para mim, assim, a orientação passo a passo, sabe? De o que vocês vão colocando lá no projeto. Então, que, né, já tem bastante elemento para vocês colocar nesse sentido. A sequência aqui do processo da concepção básica, sugerida lá pelo o Léo Heller e o professor Walter, lá, naquele livro de Sistema de Abastecimento de Água, né? O Heller 2010 lá, que a gente coloca. Então, a sequência deles aqui eu acho bastante interessante, pode ser que uma etapa ou outra a gente adapte. Então, você tenha, né, essa condição de adaptar, né, como projetista, e essa consciência, né, de ter que adaptar um ou outro elemento desse. Mas lembrando, né, contemplar aqueles itens básicos que eu acabei de falar ali, que estão constados na BNT. Então, o primeiro passo, olha só, gente, levantamento das características. Então, quando a gente está fazendo o projeto lá, a gente vai em campo, né? Não é só pegar, olha, é muito importante a gente ir a campo, porque mesmo você tendo uma planta, né, georreferenciada, né, a gente usava muito a questão do AutoCAD, então já era bastante representativo, mas hoje você joga aí no ArcGIS, todas essas ferramentas de GIS da vida, e consegue trazer, né, mais clareza para as condições ali espacial, né? Mas mesmo com essas informações, eu acho muito importante ir a campo, porque às vezes você vai enxergar lá e vai ver uma cerca, vai ver, né, uma propriedade privada, que às vezes você vai ter que passar por ela, vai ver uma realidade, por exemplo, vai ver uma árvore que às vezes não foi levantada no levantamento topográfico, às vezes vai ver até um bloco de rocha que às vezes não foi considerado. Então, assim, a gente tem que ter o cuidado com o levantamento, né, topográfico aí, dele ser, da gente, assim, confiar plenamente nele, né? Então, é importante ir a campo, inclusive, com ele em mão, né? Porque aí você pode ir lá alterar e rabiscar, né? Mas, para a situação nossa atual, o que vocês vão levantar? A gente tem essas informações já referenciadas pelas imagens satélites do Google, então ali já é uma indicação, né? Já é assim, suficiente, vamos dizer, para esse nível aqui que a gente vai estar trabalhando, né? O levantamento topográfico seria interessante a gente ter mais detalhado lá, por exemplo, do próprio loteamento. Mas se a gente está pensando numa situação, né, já trazendo já o projeto para a realidade, né, onde a gente vai desenvolvê-lo, que é Ouro Preto, vendo lá aquela situação do abastecimento de água relatada ali naquele panorama, né, do Atlas da ANA, eu consideraria, né, para a elaboração do meu projeto, que teria que levantar todo o sistema. Não iria considerar inicialmente ele me atendendo, né? Então, assim, é lógico que vai ter que fazer a consulta de viabilidade, vocês vão ver o pessoal de Taberito falar sobre isso. E aí ele, né, partindo dessa hipótese, que ele vai falar não tem, então você vai ter que montar todo um sistema, né? Aí, assim, a gente precisaria levantar todas essas coisas de forma mais detalhada, inclusive o levantamento topográfico. Mas, para a gente lançar aqui no nosso projeto, de forma, né, de concepção, principalmente para lançar as tubulações lá, quando a gente vai lançar, por exemplo, a adutora, a gente vai verificar uma opção de um manancial próximo, Tripuí ou Carmo, ou ir lá no Gualacho do Norte buscar água, se for o caso, né? Quando a gente estava fazendo um projeto lá para Saramenha, a gente viu uma possibilidade de puxar água, ter que puxar água lá perto da Chapada. Então, assim, para poder ajudar no abastecimento. Então, com o levantamento espacial que a gente tem do Google, para essas condições aqui, nós vamos buscar ali as cotas, né? Então, a gente precisa saber muito as cotas do terreno. Ele traz né, por mais que a gente tenha ali ainda, né, um erro, né, aceitável, ou uma imprecisão, melhor dizendo, né? É assim que se fala na questão do geoprocessamento, né? O nível de precisão,
ainda que não tenha, né, essa precisão exata, mas para o projeto preliminar que nós vamos fazer aqui, isso é suficiente, tá? Agora, lá dentro do loteamento, esse seria bom a gente ter as cotas exatas, porque aí depois a gente vai fazer a simulação hidráulica. Além de calcular a tubulação, nós vamos verificar como que ela vai funcionar através do programinha lá, tá? Então, seria interessante. Então, vamos levantando essas informações, né, a partir desses dados secundários, né? O segundo passo seria levantar as características socioeconômicas, né? Visitas e levantamento de campo e obtenção de informações disponíveis. Então, características socioeconômicas. Não precisa fazer um levantamento, nós não estamos fazendo, não é para a cidade de Ouro Preto, é para um bairro. Então, esse bairro, esse loteamento, que vai se tornar um bairro novo, ele vai atender qual classe econômica, né, socioeconômica. A gente tem um perfil, né, isso pode nos indicar em função do valor do lote, né? Então, a gente saber mais ou menos quais são essas características socioeconômicas, né, populacional também. Então, assim, de forma mais específica para a nossa área de atendimento, tá? Quando a gente está fazendo, por exemplo, como eu sugeri para vocês, vamos pegar aí uma área rural depois para fazer um trabalho desse, né, um estudo de concepção. Então, eu vou fazer lá para Lavras Novas. Lavras Novas tem as características socioeconômicas diferentes, por exemplo, de Antônio Pereira, do que do Coelho, né? Então, ali, né, tanto a população instalada em relação à questão econômica, né, mas tanto também pelo ponto de vista cultural, né? Então, isso também é interessante a gente observar, né? A população aqui tem uma exigência maior em termos de qualidade e quantidade da água, isso tudo é importante. Lembrando que qualidade e quantidade não importa, né, a categoria socioeconômica, a gente tem que manter aquele padrão ali estabelecido pelo Ministério da Saúde, né? E lá ele fala, inclusive, que localidades com vulnerabilidade social devem ser, inclusive, né, atendidas de forma especial. Levantamento das características demográficas, aí entra um pouco agora, é interessante a gente ter informações básicas de Ouro Preto, mas lembrando, a gente tem que indicar da nossa área de interferência, ou na nossa área de atenção, né? Que vai ser o bairro novo. Então, qual que é a população que a gente espera ali? E nessa aula sobre consumo de água, eu vou trazer para vocês algumas opções de fazer a modelagem da população, estimativa populacional para o bairro. Lógico que vai ser em função ali da área que a gente está ocupando, né? Então, lote, né, do parcelamento em si. Como que vocês definiram esse parcelamento? Lá é uma área residencial ou uma área mista? Qual que é a taxa de ocupação do lote, né? Podemos ter ali naquele lote ali uma taxa de ocupação de 2, 3 vezes a área que eu posso ocupar. Então, pensando assim, então eu posso verticalizar ali, né? Então, isso tudo é importante para trazer um dado mais, né, próximo de uma realidade aí, onde venha a ter a área toda ocupada, né? Então, é importante a gente lembrar, para levantar os dados demográficos, tá? Lembrar como que nós parcelamos esse solo, tá bom? Então, esse dado aqui é interessante, né, nesse sentido. Levantamento do sistema existente. Então, no caso específico aqui do projeto, o sistema existente, vocês podem relatá-lo ali através daquelas informações do próprio relatório lá da Atlas da ANA, né? Então, é aquele, né, sistema ali, e aí a gente vai nesse cenário de não oferta de água através daquele sistema, né? Uma outra base de dados também que a gente pode consultar, até para poder detalhar um pouco mais, aquela base de dados está informando que é de 2017, né? Então já teria já uma alteração, que é o prestador do serviço, né? Não é mais o ente municipal, como está constando lá, mas é um terceirizado, né? Mas, assim, alguns elementos físicos mudaram, né? Mas eu acredito que em termos assim de oferta de água, de fato, não mudou muito desse período para cá, né?
Mas o que pode também contribuir, gente, o que nós podemos fazer? Nós temos uma outra base de dados que vale a pena, assim, quando a gente vai fazer um projeto, só fazer um parênteses rapidinho. O que eu oriento os alunos a fazer? Não ficar só nos dados que a gente pega diretamente pela internet ou que o professor passa. Então, como a gente vai estar relacionando com entidades, né, órgãos públicos, principalmente, ou que prestam serviço público, eles têm lá a obrigação de prestar informação. Então, eu acho legal já começar a treinar isso, de buscar nesses órgãos, de ter esse contato. Tem muita gente que tem não sei se é receio ou se é preguiça mesmo, de ir no órgão antes de desenvolver o projeto todo. Não, eu já sei tudo que precisa fazer, eu vou fazer o projeto. Aí chega lá, pô, dá com a cara na porta. O órgão está entendendo de forma diferente naquele momento. Então, assim, é legal sempre consultar o órgão inicialmente. Como estão as diretrizes aqui hoje? Eu sei, conheço suas normas, eu conheço, né, as orientações de projeto, mas eu queria saber hoje da sua perspectiva, porque essas coisas também têm uma análise, vamos dizer assim, política, mas não política partidária, mas pode ser que o governo local, naquele momento, tenha uma orientação de política pública que, às vezes, vai até no sentido de fomentar alguma coisa, por exemplo, para os próprios saneamentos. Então, nesse sentido, né, fechando esse parêntese aí, que é de estimular vocês a ir atrás desses órgãos para saber como que pode obter informação, tá? Olha, estou fazendo uma disciplina do curso de área urbana, a disciplina de sistema de abastecimento de água, e eu tomei conhecimento que poderia ter informação sobre o sistema nesse sentido. Vocês poderiam nos repassar? Tendo em vista que a gente está projetando aqui uma concepção de um sistema de abastecimento de água para um novo loteamento hipotético. Entendeu? Sempre coloque isso. Então, a gente quer praticar mais próximo da nossa realidade possível. Aí, então, fechado esse parênteses aí, para a gente tentar estimular vocês a fazer isso sempre, pode copiar no e-mail, se for caso, né? Pode colocar lá, foi inclusive orientação do professor, pode pôr. O órgão que poderia nos complementar com informações do sistema existente seria a vigilância sanitária. Vocês lembram que ela tem que cadastrar junto com o órgão, né, que presta o serviço, ou a concessionária, dentro do CISÁGUA? O problema é, assim, a gente teria que ter acesso, né, como apresentado lá, acesso facilitado no sistema, né, do governo federal lá, porque isso tudo vai para a base de dados do Vigiágua. Eu não estou conseguindo baixar a planilha lá, do cadastro, né? Não sei se vocês tentaram e tal, né? Então, é uma planilha que eu acho que está muito grande, que eles colocaram de todos os municípios. A pesquisa antes era por município, então ficava mais leve, né, os dados. Então, como eu acho que juntou tudo, então está difícil, eu não sei o que está acontecendo. Então, mas a vigilância local, ela também tem o papel de informar a população e de prestar informação. Então, se vocês quiserem mandar um e-mail, né, e como todo mundo vai estar fazendo Ouro Preto mesmo, e essa informação aqui, ela vai ser semelhante para todos os grupos aí dos projetos, a gente pode mandar esse e-mail, pega aí, né, um responsável de cada projeto, ou copia todo mundo no e-mail, passa aí o texto do e-mail, né, para todo mundo contribuir, e manda lá para a Vigilância Sanitária de Ouro Preto, pedindo para eles o cadastro dos sistemas, né, que nós vimos que tem mais de um, né, não está tudo integrado, né, nós temos sistemas isolados em Ouro Preto, dos sistemas de abastecimento de água, que a gente, né, vai fazer um projeto e tal, e que ajudaria a gente a compreender, né, uma possível conexão, né, ou possível atendimento do sistema atual para a nossa demanda, tá bom? Então, fica feita aí uma outra informação nesse sentido. A próxima etapa, que é pesquisa de manancial, então, eu falei um pouquinho sobre isso antes, lá na aula de captação de água, vocês vão entender um pouco melhor, mas vocês podem aqui, inicialmente, buscar informações de disponibilidade de água em termos de qualidade. Eu dei umas dicas lá, né,
de sites que vocês possam aí acessar para ver se tem dado de qualidade da água lá naquele rio, ou naquele manancial, né? E também de quantidade, por exemplo, através da plataforma lá do Hidroeb e também do Atlas Digital da Águas de Minas, tá? Mesmo que não tenha uma estação fluviométrica lá naquele rio, no córrego, onde a gente pretende verificar a possibilidade de captar água, certo? Então, lá no Gualacho do Norte, que é aquele que desce ali para baixo ali de... Quem conhece lá o sistema de Lavras Novas, né? Alguém que já foi lá na captação de água de Lavras Novas? Da Chapada... rios próximos, né? Só para a gente entender assim, né? Então, aquilo ali a gente tem informação, mesmo que não tenha naquele rio ali uma estação fluviométrica, nessa base de dados da Atlas Digital das Águas de Minas, a gente pode obter um dado indireto, né? Mas para início de projeto é um dado aceitável, é um dado, inclusive, que a gente usa para poder aprovar o projeto, inclusive, numa fase inicial lá, tanto na concessionária, se a gente estiver fazendo para atender ela, ou também para um órgão ambiental, tá? Então, são informações que a gente usa em projeto, mesmo não tendo, né, uma estação fluviométrica no rio, eu posso saber com dados indiretos, né, que é basicamente com aquela informação que eu falei ali, de produção de água por área, né, que foi estabelecida no passado e tal, que, veja bem, quando a Copasa foi criada e começou a ser instalada no estado na década de 70, né? 70, meados da década de 70, né? Início da década de 80 já estava mais expandindo, a gente não tinha quase nada de estação fluviométrica e precisava de instalar as estações de abastecimento de água. Então, foi visto como uma alternativa essa possibilidade de buscar informação de quanto de água que eu poderia ter em uma bacia hidrográfica em função da sua produção de água. Vocês estudaram isso na hidrologia? Que é a produção específica. Que é, por exemplo, lá, né, metros cúbicos ou litros por hectare ano, né? Então, aquele hectare lá de área, lá no semiárido, lá no triângulo, lá na zona da mata, e tem uma capacidade, né, de produção de água, que é em função dessas coisas aí, né? Geologia, topografia e o que está ocupado no terreno, basicamente, tá? Então, informações aí. E poço subterrâneo. Poço subterrâneo, para um estudo de concepção nessa fase inicial, a gente não vai lá mandar fazer uma sondagem, né? Se tem ali, não tem, porque custa, né? Mas, inclusive, esse custo, vocês vão ver que na fase de projeto também tem um custo. E, por exemplo, para essa questão, assim como também para o levantamento topográfico, né? Para a gente sair desse nível, né, de estudo preliminar para ir para um estudo mais técnico. Então, a gente precisa dessas informações. Mas, de forma inicial, no caso do poço, é aquilo que eu falei com vocês aí anteriormente, verificar se no entorno, naquela região ali, existem poços, não o poço raso, mas o poço de aquífero confinado, que a gente chama de poço tubular profundo, abastecendo próximo da quantidade que a gente precisa. Então, se tem nas proximidades, é um indicativo que a gente, né, poderia ter também, né? Então, inclusive para saber a profundidade dele. Mas na hora que a gente falar de captação de água subterrânea, vocês vão ver isso. A gente entra, então, no cálculo de demanda da água, vou falar um pouquinho disso aqui mais à frente, depois a gente verifica as estimativas de vazão mínima dos mananciais, para atender lá. Esse 7 está muito relacionado ao 5 ali, ó, que é para verificar quanto de água vai ter mínima no manancial, e se naquele período mínimo, por exemplo, que é no período seco, nosso aqui, né, bem assim, relativamente por causa dessas mudanças do clima aí, mas ainda né, o período seco nosso fica bem evidente, né,
essa condição de redução da disponibilidade de água, então, naquele pior momento, isso aqui vai ser importante, por exemplo, para a gente definir qual que vai ser a minha captação. Se eu preciso de ter uma barragem ou não, vai ser através dessa vazão mínima. Uma barragem ou não no rio, por exemplo. Então, se eu já vou precisar de uma barragem, porque lá no mês de junho, julho, agosto, o rio tem uma vazão mínima que não me atenderia, então ele saiu lá de 100 litros por segundo para 1 litro por segundo, eu preciso de 5, pronto, não me atende. E, além do mais, mesmo que ele tenha 10 litros por segundo nesse período seco, eu preciso de 5, então metade, eu tenho que verificar se, do ponto de vista ambiental, eu posso fazer isso também. Alguém lembra, do ponto de vista ambiental, qual que é o instrumento que eu tenho que verificar? Isso aí seria uma coisa legal para vocês complementarem aí no curso, já que vocês fazem tanta disciplina de hidrologia, da parte de recursos hídricos, né? Tem um instrumento muito legal que vale a pena a gente depois, pelo menos, fazer um mini curso sobre isso, ou alguma coisa nesse sentido aí. Qual que é o instrumento legal que vai me conceder o uso da água? Por exemplo, o parcelamento do solo. Você fez o loteamento. Qual que é o instrumento que vai autorizar o loteamento? Né? Normativo, legal. Qual que é, gente? O instrumento que vai normatizar e depois a gente vai precisar, né, para poder aprovar o loteamento. É a lei lá, né, de uso e ocupação do solo, no capítulo que fala do parcelamento do solo. Então, tem que aprovar, tem que ter essa concessão do município, né? Da mesma forma, eu preciso ter lá, por exemplo, para abastecer a água à população. Quem que eu preciso de autorização? Nós vimos nas aulas anteriores aí. É uma outorga do IGAN. Isso, outorga aí vai ser importante nesse sentido da quantidade de água. Então, quem vai me autorizar, o ato, né, o instrumento autorizativo, né, aquilo que me dá regularidade pelo aquilo que eu estou fazendo enquanto de abastecer, de tirar água do rio, tá? É tirar água do rio. Não estamos falando nem de abastecer, não, mas de tirar água do rio, o instrumento, né, que vai me regularizar isso aí diante das normas da sociedade se chama outorga, né? Então, essa outorga é um instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos e tudo mais. Então, essa outorga, ela vai estar condicionada a ter disponibilidade de água nesse rio. Disponibilidade no sentido tanto de atender a outros que já existem ali, né, já usam aquela água, também no sentido de outros que poderão vir e, inclusive, da própria natureza. Quanto que eu tenho que deixar de água ali para vazão, né, para manter as condições bióticas do rio. Então, por exemplo, se eu estou lá nessa situação de 10 litros por segundo no período seco, eu preciso de 5, e aí eu tenho ali outras pessoas que já usam esse rio. Eu tenho ali uma necessidade de manter uma vazão mínima no rio para as condições naturais. É bem provável que eu não consiga, né, retirar toda a água nesse período aí, devido a essas questões, né? Tá? Então, o instrumento da outorga ele é importante para a gente compreender essa questão da vazão mínima do rio. E uma coisa que eu falei aqui, mas lá na captação de água vocês vão ver mais claramente, é o seguinte: então, se eu não tenho água no rio nesse período, o que eu vou ter que fazer? Ou eu tenho que partir, por exemplo, para um poço, né, uma água subterrânea, ou vou ter que ir mais longe buscar um outro manancial, ou então eu vou fazer um barramento desse rio, para regularizar o fluxo de água durante o ano todo. Então, o barramento vai me ajudar nesse sentido, né? Eu vou ter que, então aí, já começa a interferir na questão da seleção do manancial, né? Então, vou ter que instalar uma barragem aqui, né? Um barramento dele, então isso já começa a complicar as coisas aí nesse sentido, né?
Definição do alcance do projeto, né? Então, a gente definir qual que é o período do projeto. A gente falou sobre isso nesses fatores condicionantes. Geralmente, a gente usa 20 anos, mas o órgão que vai te autorizar a fazer o projeto de abastecimento de água vai te indicar nas orientações dele. A Copasa orienta, provável que lá no instrumento da Saneuro também orienta, né? A norma da ABNT já indica, né? Norma recomenda, tá? Então, vamos lembrar disso. A norma técnica da ABNT recomenda. Ela é utilizada como determinação, ou seja, que deve ser seguida, quando a gente não tem uma norma ou uma norma específica de quem está nos indicando a fazer o trabalho. Então, por exemplo, estou fazendo um trabalho para a Prefeitura de Belo Horizonte. A Prefeitura de Belo Horizonte tem uma norma técnica que fala que aqui o período de projeto é 20 anos. Agora, estou trabalhando para um município que não tem uma norma técnica específica, ou a concessionária local não tem. Então, aí a gente vai recorrer a quem? Na ausência de uma norma técnica própria daquele local ou daquele serviço, eu tenho que recorrer à ABNT como esta, tá bom? A gente vai usar a ABNT dessa forma, né? Nesse sentido. Por isso que eu gosto sempre de ir lá dar uma consultadinha na ABNT, mesmo que a gente tenha, né, uma norma específica e tal, né? Definição das razões de projeto, né? Então, vai ser em função da população, vai ser em função do consumo de água. Para cada etapa, nós vamos ver, a gente vai ter uma vazão diferente, né? A gente vai usar uma vazão diferente, por exemplo, para calcular a ETA, para calcular lá a rede, para calcular a captação, né? Então, esses elementos aí nós vamos ver que vão diferenciar um pouquinho, né? Essas vazões que a gente vai usar de projeto. E aí, estabelecendo vazão, eu vou ter um indicativo de tanto da quantidade de água que eu preciso, né? Naquele tempo, ou por dia, ou por segundo, mas também vai me orientar na estrutura que eu vou precisar, né? Então, menos água, uma estrutura menor, mais água, uma estrutura maior. Isso vai desde o diâmetro da tubulação até, né, os equipamentos aí como pompa, reservatório e tudo mais. Aí a gente já parte, então, para uma próxima etapa, tá? Então, mas aí até esse item 9 aqui, ó, vocês têm condições de desenvolver. O item 9, o item, quer ver, olha, do 6 ao 9, que é a aula de consumo de água que eu vou passar para vocês. Vamos começar um pouquinho aqui hoje e na quarta que vem a gente continua. Vou pedir para vocês fazerem um exercício também. Mas até aqui, até semana que vem, dá para a gente desenvolver. Daqui em diante, ó, definição de alternativas, né? Todo o sistema ou unidade específica, como adutor, estação elevatória. Aí a gente já vai ter mais condições de responder isso aqui na hora que a gente pegar cada unidade lá para fazer o pré-dimensionamento ou para fazer as contas hidráulicas dele, tá? Então, eu vou mostrar para vocês lá opções de captação de água no rio. Então, tem mais de uma opção. Não é só o barramento, não é só com barramento ou a tomada de água direta, não. Na própria tomada de água direta pode ter algumas opções, né? Adutoras, né? Aquela questão, por onde eu vou passar a adutora, qual que é o material que eu vou usar da adutora, né? Inclusive, essa questão do material pode influenciar no trecho da própria adutora. Então, tem material que é mais resistente, por exemplo, a intempérie do tempo, se eu vou ter que passar num local onde tem uma situação mais agressiva, por exemplo, lá no brejo, né? Ou ele é mais fácil de ser fixado, né, num local onde não tem uma topografia mais acidentada, né? Então, eu vou lançar a rede ali, né? Como que eu vou, a tubulação, como que eu vou fazer com isso? Então, vocês vão ter mais elementos aí, né, para definir isso mais para frente, mas é importante já entender. Então, o legal aqui, e o legal que eu digo assim, né, o importante mesmo do projeto de concepção é sempre ter mais de uma opção. Aí, a gente avaliou sempre mais de uma opção. Não precisa, gente, de trazer toda a parte conceitual, porque, veja bem, vocês não vão estar fazendo um projeto para apresentar o conhecimento a respeito do conceito, não. Tá? Não é uma prova. Prova que você vai lá. O projeto vocês vão estar elaborando da forma que estivesse apresentando, por exemplo, a Funasa contratou vocês para fazer um estudo de concepção por uma determinada localidade.
você foi contratado pela, né, empreiteira que está fazendo a obra do loteamento, ou você é o escritório que está fazendo o projeto do loteamento, tá? Então, é importante a gente, né, ter essa compreensão na hora de montar o projeto. Não precisa de colocar ali, né, o que é adutora e tudo mais. Não, vocês vão fazer de uma forma mais simplificada e ao longo do projeto, eu vou dando umas dicas aqui para vocês nessa parte aqui, é de falar assim, olha, usei essa equação com esses parâmetros e justificar os parâmetros. Basicamente é isso que eu faço, seguindo aí as recomendações aí para aprovar projeto, tá? Então, não venho lá com um monte de informação explicando o que é isso, o que é aquilo, não. Eu vou só justificar por que eu estou adotando um dado. E nessa fase assim, de comparação, vamos dizer assim, então se apresenta lá né, a função ou equação utilizada, os dados que você utilizou para né, gerar o resultado, e nem apresenta aquele passo a passo da equação, não. E depois já trago um quadro ou uma tabela no final, falando, olha, em função dos parâmetros adotados, os resultados foram esses. E aí, quando eu uso uma avaliação, uma técnica, mais de uma técnica, depois de apresentar esses dados da equação lá num quadro, numa tabela, eu faço uma interpretação simples, né? Se está atendendo ou não está atendendo a norma, do ponto de vista técnico e econômico, e aí trago um quadro comparativo, né? Olha, isso aqui são os pontos positivos e as limitações de cada uma diante do que eu analisei. Pronto. Né? Basicamente é isso que vai cair nesse item aqui, ó, do anteprojeto. Então, olha só, nós estamos falando de uma coisa, né, de uma concepção de um sistema de abastecimento de água, é uma infraestrutura ampla, né? Nós não estamos falando de uma rede de uma rua. Você vai pegar uma rede de uma rua, você não vai fazer isso aqui. Nós vamos chegar lá na hora de mencionar a rede, vocês vão ver. Vamos fazer uma planta da rede lá e, né, vamos lançar ali, né, qual que é o diâmetro, a pressão que vai rodar ali e tudo mais. Bem simplificado, mas aqui a gente está falando de uma coisa com vários elementos. Então, a gente precisa, e que tem um custo elevadíssimo. Eu quero que vocês vão fazer a estimativa de custo. Então, a estimativa de custo inicial vai te trazer essa compreensão, que não é uma obrinha, não, que você pode já fazer no dimensionamento dela direto, sem fazer essa avaliação prévia. Então, além do custo, né, ser significativo, a gente tem um custo social também. Então, você vai projetar uma coisa que se depois você não avaliou outras opções, vou furar um poço logo aqui, não vou mexer com essa coisa de avaliar outras alternativas, não. Eu sei que tem um fulano ali que tem um poço, mas e depois se descobrir que esse poço tem pouca água, ou a gente tem alguma contaminação dele? Então, é importante a gente ter essa compreensão de sempre falar assim, olha, eu tomei a decisão de projetar aquilo com base em coisas que eu avaliei previamente, em alternativas. Isso que é o anteprojeto. Então, se for para fazer uma obra pública, vocês vão ter que apresentar essas etapas. Estudo da concepção, né? Ou seja, uma concepção prévia, né? Aí que entra a viabilidade, aí depois entra no anteprojeto, que a gente já começa a verificar a questão em termos de custo. Então, quando a gente começou já, fez lá uma avaliação estimada dessas unidades, né? Em termos de volume, dimensões, o que eu vou precisar. E aí, com base, por exemplo, naquelas tabelas que eu falei com vocês lá na aula de sistemas de, como é que chama lá, disciplina, sistemas urbanos, né? Tem lá uma tabela lá do Ministério do Planejamento que encaminhava para todos os setores públicos quando ia fazer obras, né, de saneamento, no caso de água, esgoto e resíduo, né? Então, ele já indicava valores ali, médios, em cada região do país, inclusive, por população, de cada uma dessas etapas. Então, se eu sei que eu vou precisar de todas essas etapas, eu já tenho uma estimativa de custo. Então, a gente entra, então, nessa análise do anteprojeto, né?
A gente, então, avalia as alternativas econômicas, né, que seria aí que entra naquela análise que vai além do custo estimado da implantação, né, a avaliação econômica, ela vai avaliar também a questão das necessidades de operação. Então, aquele exemplo que eu mostrei para vocês antes, lá, né, da aula anterior, do estudo econômico, usando o VPL, ele dá, então, para a gente esse indicativo, né? E aí é o seguinte, a gente tem que levantar, em termos de operação, não é só energia elétrica, não. Então, eu vou ter que levantar outros itens, né? Esses outros itens também, lá naquela primeira aula, trago um panorama das condições do serviço de abastecimento de água no Brasil, através dos dados do SNIS, né? E aí tem lá quais são os elementos que mais incidem aí na operação do abastecimento de água. Então, está lá mão de obra, produto químico, energia, tributos e tal. Então, ali vocês podem usar como referência, inclusive para o próprio município. Você pode ir lá no SNIS e buscar esses dados ali daquele indicador que lá na primeira aula está mostrando para o Brasil, dados médios, né, e variação por estado. Vocês podem buscar para o município onde vocês estão fazendo, para chegar mais próximo ainda da realidade, tá? Então, usando como referência aqui esse dado. Então, a gente vai, né, sempre ilustrando. Um outro passo que é a avaliação das vantagens e desvantagens, como eu tinha falado aí antes, né? Então, os pontos positivos e negativos, né? Eu não gosto de chamar de ponto negativo, não. Eu falo limitações. Então, pontos positivos e limitações do ponto de vista técnico, social, ambiental e econômico. Basicamente, esses aí. Então, olha, eu estou avaliando aqui, não é só do ponto de vista técnico, se eu consigo ou não instalar bem aquela adutora lá, ou aquela rede de distribuição vai funcionar bem naquela região com essa tubulação. Isso é uma avaliação técnica que a gente vai ver. Mas buscar também esses elementos, né? Social, por exemplo. Olha, eu avaliei a condição de pagamento da minha comunidade, então, aquele item 2 lá do início, qual que é a condição socioeconômica ali daquela área onde eu vou fazer? Então, qual que é a média salarial aqui, ou que a gente espera desse bairro? Será que eles têm condição de pagar uma conta? Então, o meu sistema muito sofisticado, que eu vou demandar uma conta de energia muito alta, ele vai ter condição de pagamento dela? Então, essa é uma análise social. A análise ambiental, olha, eu estou, né, tirando água de um rio ou de um manancial que ele não tem problema de impacto ambiental, né? Eu não estou causando impacto ambiental, por exemplo, retirando muita água. E parte também do ponto de vista, olha só, isso é muito interessante, nós vamos falar lá da captação do manancial. O ideal, gente, é a gente ter sempre mais de um manancial no nosso sistema produtor. Tá? Mesmo que o rio lá tenha condições suficientes, mas pode ser que um momento qualquer, aquele rio, a bacia hidrográfica lá, aconteceram algumas coisas que está alheia a você que está captando água num ponto, geraram nesse rio problema de quantidade de água. E aí você ficou na mão, montou toda a estrutura. Só lembrar um casinho para vocês sobre isso aí. Nós tivemos explodiu, né, uma época aí de uma seca grave, nos anos de 2015, 2016, em Belo Horizonte, aqui na região central do estado. Aí, o governo do estado teve que fazer meio que às pressas, na época, uma nova captação de água no Paraupeba. Foi, sabe aonde? Na segunda curva depois do Rio Paraupeba, depois que ele passa de Brumadinho. Então, quantos quilômetros lá do Córrego do Feijão? Acho que é 4 quilômetros ou menos do Córrego do Feijão, de onde desceu a lama toda. Que a lama veio do Córrego do Feijão e caiu no Paraupeba, né? E aí passou ali na primeira curva, na segunda curva, quando chega ali na área, né? Quando o Rio Paraupeba passa pela área, pela sede da cidade, né, o centro da cidade ali, né? Então, depois daquela segunda curva ali, tem uma estação de captação de água que a Copasa fez, né, pelo estado aí, né? O estado fez através da Copasa para abastecer a região metropolitana de Belo Horizonte, principalmente Belo Horizonte.
por causa dessa escassez e tal, e só custou 140 milhões na época, uma captação, aquela captação de água lá. E durou quanto tempo? Aliás, quanto tempo depois ela teve que ser paralisada? 2 anos, acho que depois, 1 ano depois que começou a colocar ela em operação, bum, explodiu a situação lá de Brumadinho. A captação ali teve que ser paralisada até o rio voltar em condições aptas para usar a água dele ali. Então, isso é uma análise também do ponto de vista ambiental, né? A gente não ficar só na mão de um manancial, pode acontecer uma coisa dessa, mas também as intempéries climáticas e tudo mais, né? E também pensar do ponto de vista ambiental, de não usar mais o que eu preciso e cuidar da área de produção de água, né? Tá. Então, fazer isso aí, mas ao longo do projeto eu vou dando umas dicas para vocês, mas avaliem a alternativa, não somente do ponto de vista técnico, que vocês vão calcular, né, mas também do ponto de vista social, e o econômico e o ambiental, né? Qual que é o custo que eu vou ter de implantação e de operação econômico? Qual que é os elementos ambientais envolvidos em cada uma dessas etapas, né? Ou em cada uma dessas alternativas, tá? Então, assim, tentem avaliar nesse ponto de vista, que é o cobrado, inclusive, né? Aí depois a gente vem lá, essa etapa aqui, por exemplo, fazendo dentro de um município, que já existe tarifa, né? Que é a necessidade do estudo econômico aí para determinação de tarifas, veja bem, a gente já está, quando tem um município que já tem um sistema público, lembrando, um novo loteamento, mesmo que a gente venha fazer um sistema completo, né, a gente partindo dessa hipótese aí que a Saneoro vai falar que não tem como abastecer lá, que eu sugiro a gente usar essa hipótese, porque aí vocês vão, de fato, fazer o projeto mais completo. Porque se ela falar não tem água, se ela falar assim, tenho água, ela vai derivar de uma adutora. E aí o sistema nosso vai vir só de uma adutora, não vai passar nas etapas anteriores, captação, adutora de água bruta, ETA e tudo mais. Então, a ideia aqui da disciplina é a gente tentar ver o mais completo possível, né? Então, mas mesmo que a gente venha fazer esse sistema completo, né, mas a gente está dentro de um ambiente que já foi definido a concessão para ela. Então, uma coisa importante entender, mesmo a gente plantando esse sistema completo, nós vamos ter que entregar para ela. Em muitos lugares, entregar assim, dar posse a ela de toda a estrutura ali, porque ela vai operar aquilo depois. Então, se ela vai operar aquilo depois, a tarifa já está definida, é uma tarifa municipal. Não é para o bairro, não é para o setor, tá? Então, aí, nesse caso aqui, eu sugiro, né, a gente fazer essa consideração, tendo em vista que, né, o município ele já possui, né, um sistema de tarifação para a concessionária local e tal, e o loteamento está dentro da área de abrangência da concessionária, porque, por exemplo, pode acontecer o seguinte, vou dar um exemplo que eu passei mesmo também. Na Ouro Branco, a Copasa pegou a concessão da sede e de alguns distritos, mas a gente tinha lá mais de 10 distritos que ela não iria pegar. No total, acho que tinha uns 17 sistemas de abastecimento de água. Depois eu até vejo esse dado mais exato para vocês. Mas era muita coisa, era muito poço. Só poço tinha uns 12, né, de abastecimento de água. Aí ela viu viabilidade técnica e econômica para pegar 4, foi uma luta danada, porque ela não gosta de pegar saneamento rural e tal, e ainda, né, para nós foi bastante representativo, que eram as 4 maiores, né? Mas as outras, por exemplo, a gente vai fazer lá uma concepção do abastecimento de água para aquela outra comunidade. Lá, a minha tarifa tem que ser específica, porque lá não é uma área de abrangência da concessionária. Então, por exemplo, uma comunidade lá, lembrar aqui, Olaria, acho que pegou, mas Pau Grande, né? Tem uma comunidade que chama Pau Grande. Campo Grande também. João Gotti entrou. Então, lá, essas comunidades que não estão na área da concessão da empresa que está prestando serviço, a tarifa, então, não vale aquela, né, que foi regulada para a concessionária. Então, eu tenho que desenvolver isso, né, criar isso. Mas, no caso do nosso projeto aqui, né, é um loteamento que está próximo à área urbana, né, então ela vai
conectar aí com a sede do município, né? Então, é um loteamento de expansão, né? Então, a gente considera aí, nesse caso, que seria aí regido pela tarifa da concessionária. E aí, então, a gente chega no último etapa, que é a descrição da solução adotada, né? Com a síntese aí das características hidráulicas, dimensionais e econômicas mais importantes. Então, a gente vai detalhar, por exemplo, lá a rede, né, onde eu vou precisar de fazer lá uma modelagem hidráulica usando o EPANET, já definido a solução. Então, a gente vai fazer uma pré-seleção de alguns itens antes, né, sem ter a necessidade de fazer o dimensionamento hidráulico completo, né? Mas aí chega no final, alguns itens aqui a gente vai fazer esse dimensionamento hidráulico mais detalhado, tá bom? Então, gente, esse é o passo a passo, né? Que eu sugiro para a gente fazer aqui, baseado aí nesses materiais, tá? Alguma dúvida, alguma coisa assim nesse primeiro momento? Então, o guia do projeto está aqui. Nosso tempo aqui não está favorecendo muito, mas olha só. Então, vocês têm alguma dúvida? Só lembrando, todo mundo vai fazer para o loteamento lá do projeto, né, da disciplina de parcelamento do solo, né? Para Ouro Preto mesmo. Isso. Acho que é isso mesmo, Paulo. Eu não estou lembrado, Isabela, se todos os grupos já me informaram, né? Todos os grupos. Teve uma atividade que você pediu para a gente fazer, que era para mandar, né, falando basicamente os indicadores da cidade. Acho que aí a gente já enviou para o grupo. Entendi. Vamos fazer uma coisa, olha só. Na quinta-feira da semana que vem, terça-feira a gente vai dar desenvolvimento quarta-feira a aula é quinta, né? Quarta-feira a gente termina essa questão do consumo de água e quinta-feira, vamos fazer assim, vamos dividir o tempo com cada grupo. Então, eu quero reunir com cada grupo na quinta-feira para a gente dar uma avaliação geral, né, do que vocês já iniciaram, né, e fazer algumas orientações para vocês, né? Como se eu fosse lá o engenheiro sênior do escritório, reunido com a equipe, e aí para poder dar as orientações, tá? Então, me parece que a gente vai ter aí 3 grupos só, né? Em função da quantidade de gente aí. Não é isso? Eu não me recordo, Paulo. Eu não sei se teve gente que saiu dessa disciplina, acho que teve, né? Alguns trancaram. Então, vamos fazer... então eu não sei mais como é que está, não. Tá, então vamos fazer só um registro para a gente escalonar o horário de cada grupo, para quinta-feira de semana que vem. Então, vai fazer o seguinte, Isabela e os outros aí. Um só do grupo vai mandar, olha, meu grupo, né, tal. Aí, os componentes. Vou receber isso aí e vou orientar. Ó, o primeiro grupo vai ser de 10 às 10h30. 10h10, né? 10h10 às 10h40. Né? O segundo, pelo menos meia hora com cada grupo, tá? Aí o grupo entra naquele horário e aí a gente, né, avalia cada um, tá? Deixa eu pegar para dar essa orientada em vocês aí, para não ficar muito perdido. Joia. Ô, Paulo, e depois eu queria ver, porque as datas de entrega parcial e da entrega final desse trabalho, porque lá no plano de ensino... Vamos repactuar na quinta-feira essas datas, tá bom? Tá, joia. Mas tem entrega parcial? A princípio, gente, vamos fazer uma entrega parcial, né, dessas etapas aí, porque na medida que a gente for vendo, igual, por exemplo, até o item 9, para daqui umas 2 semanas, vocês poderiam concluí-lo. Conclui, a gente tem que concluir as coisas, porque senão vai acumulando muita coisa, entendeu? Vou pactuar com cada grupo para entregar até o item 9 desse passo a passo aí. Tá? Uma, 2 semanas. Vamos ver aí com cada um, mas a gente estabelece um prazo médio para todo mundo. Porque depois, vamos dizer assim, o ideal é ter 2 entregas.
teria aquela primeira inicial lá, que é mais para vocês terem a compreensão de onde vai fazer e tal. Agora a gente tem uma entrega que é essa fase aí, dessas informações até a etapa 9 ali, ó, que é as informações gerais da concepção. Da etapa 10 em diante, já começa a entrar nos itens do sistema. Então, a gente vai ter que falar sobre captação, vai ter que falar de adutora, vai ter que falar de reservatório, rede, e isso eu preciso de passar o conteúdo para vocês. Então, a gente teria 2 entregas, basicamente agora. Uma até o item 9, e a segunda, que vai ser mais em função desses itens de hidráulica e da engenharia, que vai ser para o final do semestre. Tá? Basicamente isso. Aí o calendário a gente vê quando pode encaminhar isso. Tá? Tá, beleza. Então, gente, olha só, deixa eu fazer só um direcionamento aqui do estudo desse item do consumo de água, que ele já começa, então, a entrar na parte quantitativa da nossa disciplina, né? Ô, Paulo, Diga. antes de você iniciar esse novo tema aí, você podia falar para mim o que a gente precisa, quais informações a gente poderia pegar com a Saneoro e com a Vigilância Sanitária? Eu vou tentar entrar em contato com... Eu tenho uma prima que eu acho que ela trabalha na Vigilância Sanitária. Aí eu vou ver com ela se ela não conseguiria para a gente essas informações e mandar um e-mail para a Saneoro, né? Ver se a gente... Então, olha só. Uma coisa com isso, que eu acho que vai ser meio difícil, mas... Não, eu acredito que não vai ser difícil, não. Eu acho que vai. Será? Eu acho, porque a Saneoro está em guerra com esse povo, né? Não. Aí, às vezes, ela vai achar que está desconfiado, entendeu? Aí... Olha só, com a Saneoro, eu acredito que o que a gente precisaria é... Deixa eu mostrar para vocês rapidinho aqui uma coisa. Ó. Eu já tenho... Para a Saneoro, o que eu acho que a gente precisaria, eu já tenho, está no site deles, quer ver? Que é a orientação para o empreendedor. Tá? O cadastro do sistema, que é o da vigilância sanitária. A vigilância é o órgão responsável por fazer a fiscalização, e ele também tem que cadastrar lá na base de dados do Ministério da Saúde o sistema. Então, vamos lembrar, gente, o sistema de abastecimento de água, para funcionar, tem que ter autorização da vigilância sanitária, ok? A gente está oferecendo um serviço que visa a saúde pública. Então, é vigilância sanitária. Todo mundo esquece disso, né? Então, quem hoje é o fiscal mais ativo do abastecimento de água em Ouro Preto, não importa se é Saneoro, Sane Brasil, Sane qualquer coisa, é a vigilância sanitária. Tá bom? Para mim, esse é o mais importante em termos de abastecimento de água, porque o outro que visa a questão contratual e tal, infelizmente, no âmbito dos municípios, nós somos muito desorganizados. Então, eu confio muito na questão da vigilância sanitária para isso, porque ela tem uma responsabilidade já clara. Então, assim, sobre isso aí. E está claro dentro lá da portaria, Isabel, só então te orientar, então, nesse sentido. Ó. Senhor, não precisam mexer, não, que eu vou mostrar para vocês o que a gente precisaria, e eles já tem no site lá. Vigilância. Nós queremos o cadastro dos sistemas e os dados de potabilidade da água dos relatórios anuais, que é aquilo que estaria disponível no Ciságua. Então, para você ficar bem orientado em relação a isso, né, para não... telefone sem fio, eu falo, você vai lá... Não, você vai lá pegar aquela aula de potabilidade de novo, vai pegar a portaria de potabilidade e vai ver lá das responsabilidades, tá bom? Da concessionária e da Vigilância Sanitária Municipal para poder lançar anualmente o cadastro do sistema. Que a gente quer saber esse cadastro detalhado do sistema, porque nós vamos analisar se um bairro novo teria condições de entrar nesse sistema. Isso vai dar para vocês também uma clareza do que é um sistema real de abastecimento de água, entendeu? Então, serve como exemplo e, ao mesmo tempo, vocês vão usar essa informação para verificar a conexão nossa, né, do nosso sistema, da nossa demanda, né, do nosso bairro, com o sistema atual. Isso aí é o básico. De uma forma prática,
eles pedem para nós o estudo eles vão falar a viabilidade ou não, mas depois eu entro nesse assunto. Então, só para poder te orientar em relação ao texto, vai lá na aula de padrão de potabilidade, entra lá na portaria do Ministério da Saúde e você vai ver, olha, pessoal da Vigilância Sanitária, nós somos da disciplina de Sistema de Abastecimento de Água, nós estamos fazendo um projeto aqui para a disciplina de abastecimento de água de um novo loteamento para o município. E aí a gente quer seguir mais fielmente possível a realidade e as orientações do município. Diante disso, tomando conhecimento que, né, o sistema de abastecimento de água ele é regido pela portaria do Ministério da Saúde 888, e nela coloca lá que tanto o responsável pelo serviço, quanto aquele que é o fiscal do serviço, aí se já informa, né? Responsável, no caso de Ouro Preto e Sanioro, fiscal, por parte do Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde, e aí na figura, né, o município tem da vigilância ambiental ou vigilância sanitária, tá bom? Tem município que tem vigilância ambiental, e ele que fica por conta da água. Tem município que só tem vigilância sanitária e ali faz tudo. Então, olha, a gente, sabendo dessas responsabilidades, inclusive de ter o cadastro anual do sistema e também os dados, né, do monitoramento do sistema, e sabendo que esses dados eles são acessíveis ou devem ser disponibilizados para a sociedade, a gente gostaria de ter contato com eles, né, ter esses dados para ajudar no nosso projeto. Aí ele vai falar assim, você pode consultar isso lá nos dados abertos, aí você já pode pôr isso no e-mail. Nós estamos tendo dificuldade de acessar diretamente esses dados, por isso que nós estamos recorrendo a vocês. Sabemos que os dados que a gente está pedindo, eles devem estar disponíveis a toda a população no sistema de dados aberto do governo federal. No entanto, olha só, quando eu vou acessar, eu não consigo baixar a planilha. Então, essa, gente, é uma situação que eu gosto sempre de criar quando eu vou desenvolver um projeto. Onde que eu vou ter que tramitar o projeto? Antes de apresentar o projeto, eu vou lá para conhecer as pessoas. Então, isso é uma forma, nós não estamos querendo fazer inquisição de ninguém. Nós estamos querendo desenvolver um projeto e que precisamos de informação, que a legislação está falando, que é claramente que precisa de ter por parte dos responsáveis e que essa informação tem que estar acessível à população, ponto. Aí, assim, eu não acredito que a vigilância sanitária ou a vigilância ambiental vai negar isso para a gente, não, porque vai ficar muito feio para eles, né? E eles não têm essa preocupação, porque isso tem que ser lançado no portal lá do Ministério da Saúde. Se eles não lançar, eles tomam uma ferrada, entendeu? Então, esse dado eles vão lançar. Tanto o dado que a Sanioro cadastrou, todo o sistema, inclusive a gente vai poder ver se ela cadastrou algo novo. Então, por exemplo, se ela furou um poço novo, se ela está usando um poço novo, se ela está usando um novo manancial, a gente vai poder ver isso nesse cadastro e comparar com aquele de 2017 que está lá na da ANA. Tá? Então, vamos atrás do sistema, das informações do sistema existente, através do CISÁGUA. Naquela aula da padrão de potabilidade, tem o caminho para chegar no CISÁGUA. Então, Isabela, eu queria que primeiro você fosse lá, tentasse acessar pelo aquele caminho, aí você vai ter essa experiência de que não conseguiu. Então, quando você pedir para eles, você vai ter mais ainda viveu essa situação. Olha, eu não estou conseguindo lá onde seria disponível. Vocês podem me passar? E na portaria fala que a qualquer momento pode ser solicitado para eles e eles têm que informar a população. Tá? Tenta fazer essa análise lá, faz um textinho, me manda que eu ajudo a construir o texto, me copia no texto e vamos disparar para eles, tá bom? Somos amigos, não queremos fazer inquisição, inclusive porque nós não estamos sendo contratados para fazer isso. Se a gente tivesse sido contratado, a Câmara nos contratou, a Prefeitura ou o Ministério Público nos contratou. Aí a gente iria, sim, fazer uma avaliação deles. Nós não estamos fazendo isso. Nós estamos querendo só dados
que, a princípio, tem que ser apresentado para a população, que está lá, ué. Deu para entender, Isabela? Deu, Paulo, mas aí você disponibiliza essa aula aí, porque Não, se eu foi longo, eu tenho que pegar. a aula já está lá, que é a unidade... Não, estou falando essa daqui. Essa você já disponibiliza rapidinho lá, que aí eu vou pegar direitinho tudo que você falou de novo e vou montar e vou entrar em contato com a minha... Tá. Então, lá ver se quem que é o simplificado. Simplificadamente, o que a gente quer? O cadastro do sistema e o monitoramento do último ano, tá bom? Tá. Dos padrões de potabilidade. Queremos só essas duas coisas. Por que a gente está pedindo para eles? Porque o bendito do lugar onde que teria que estar disponível isso não está baixando. Tá? E por que a gente está pedindo para eles? Porque eles são obrigados a fazer isso conforme a portaria do Ministério da Saúde e conforme os decretos. Só para te dar mais clareza, pega a aula da unidade 3, padrão de potabilidade, e passa aquela aula de novo para você entender a responsabilidade do órgão de saúde e da Saneor, inclusive de prestar essas informações. E onde que a gente vai usar isso? A gente vai usar essas informações depois para analisar o sistema existente, tá bom? Para poder inferir a questão do sistema existente no nosso projeto. Unidade 3. Vai lá nas aulas da unidade 3, acesse a portaria. Vocês, como gestores urbanos, é importantíssimo ter a compreensão dos atores, entendeu? Esse é um ator importante. Qual que é o papel dele, qual que é a responsabilidade deles, né? Em termos de serviços urbanos aí, o engenheiro urbano, né? O engenheiro e a engenheira urbana aí tem que ser ali o principal interlocutor com o prefeito do que é. Aí tem outras áreas que eu acho que é importante, a educação, a saúde, mas o resto do município inteiro, que é a infraestrutura, quem vai ter uma compreensão geral sobre esses elementos todos é vocês. São vocês. Então, pode ser um secretário de obras, pode ser um secretário de gestão urbana, pode ser um secretário de desenvolvimento sustentável, pode ser um secretário de saneamento, se tiver essa pasta lá específica de saneamento. Então, assim, dos elementos urbanos aí, né, vocês vão concentrar bastante. Então, lembre disso, né, dessa necessidade de conhecer e saber a responsabilidade dos atores, né, e dos instrumentos relacionados. Chegou na hora do almoço. Então, deixa eu só mostrar o material que eu vou disponibilizar. Por favor, estudem. Pega o slide para poder ter um guia em termos de informação para estudar naqueles capítulos e tal. Mas olha só, eu queria então que vocês estudassem aqui essa primeira parte da demanda de água. A gente conhecer essa demanda de água e vocês vão ver quem são os demandantes, né? Então, assim, a gente tem lá os demandantes aqui, ó, na cidade, o doméstico, o comercial, o público e até o industrial, o nosso sistema de abastecimento de água pode atender, tá? Então, ele pode atender. Então, uma indústria pequena pode comprar a nossa água do sistema, tá? Então, quando a gente vai projetar, a gente tem que verificar isso aqui, ó. Quem vão ser os nossos usuários, tá bom? Esses três aqui são mais evidentes, fica mais claro. Doméstico, né? O comercial e o público. Mas o industrial, às vezes, né, a gente fica na dúvida, mas a gente pode também oferecer para eles, para diversas coisas, desde o processo industrial até para o uso lá de uso doméstico, né? Da própria indústria. Então, as pessoas podem ter refeitório lá, pode ter vestiário lá, tomar banho, né, vai ao banheiro. Então, tem o uso da água potável lá também, que pode atender indústria. Tem indústrias que são dentro da cidade, né? Então, lembrando de algumas aqui nesse sentido, que às vezes tem duas fontes de água, por exemplo, trabalhei por tem alguém de Sete Lagoas aqui, eu fiz um projeto uma vez lá para o pessoal da Itambé, de Sete Lagoas. Na hora que eu cheguei lá, eu nunca tinha visto uma indústria de laticínio cravada dentro da cidade, né? E tudo espremidinho, cabendo tudo lá. Diete, eles tinham poço, mas usava água potável também,
para atender essas demandas, por exemplo, né, dos trabalhadores lá e tal, mas a água para produção, para higienização, né, do processo industrial, que é usado no laticínio, era água do poço. Então, pode ocorrer, tá? Então, compreendam essa questão dos nossos usuários, dos valores que a gente tem, né, de estimativa de consumo de água, né, igual a gente tem nessas tabelas aqui da Funasa, eu trouxe para vocês aí alguns dados nesse sentido, dados também por exemplo, quando vai fazer um projeto para a Funasa, olha só, ela já tem indicação para nós, ó, né, consumo de água por habitante, olha, né, de uma cidade de 10 a 50 mil, de 50 a 250 mil. Esse aqui é o consumo, né, que a gente vai usar, então, para projetar lá a nossa demanda total de água, tá bom? Então, dê uma atenção a isso. Quais são, né, algumas variáveis que a gente vai inserir para poder tornar mais seguro aquele volume de água, porque a gente vai ter consumo de água em um determinado dia do ano que vai ser maior do que a média. Então, por exemplo, num dia muito calor, né, de muito calor, muito seco, tende a usar muita água, né? Ao longo do dia, a gente também tem um horário que usa mais água. Então, a gente pega essas variações e põe na conta, no cálculo, vocês vão ver aqui, para nos dar aí segurança da quantidade da água que a gente precisa. Então, vamos dizer assim, a gente joga um pouquinho a mais, sabe, do que a gente precisaria para poder garantir. E aí vocês vão ver, olha só, da etapa do sistema de abastecimento de água, a gente vai ter algumas vazões diferentes aí que a gente vai adotar para cada etapa do sistema. Depois eu vou explicar para vocês melhor. Então, eu queria que vocês fizessem pelo menos esse exercício aqui, esse exemplo que está lá no livro, tá? Para poder usar esses cálculos aqui de vazão, tá bom? De vazão de água, né? No nosso sistema de abastecimento de água, tá bom? Então, faço aí esse exercício. E só mais uma dica aqui de estudo sobre essa questão da demanda de água. Eu vou deixar já de cara a planilha, né? Essa planilha, está aparecendo a planilha para vocês aí? Tá ou não? Tá. Isso. Então, lembrando, todos esses exercícios tem que jogar na planilha. Aí, no final dessa aula, não é esse exemplo que eu pedi para vocês fazerem, mas no final, vocês vão ter que fazer esse exemplo aqui, ó, que já vai considerar uma projeção populacional, que é a segunda etapa da aula, e em função dessa projeção de população que eu vou ter naquele lugar, né, desse crescimento de população ali, ou, por exemplo, um loteamento novo, na ocupação dele, né, então vai aumentando o número de pessoas ali, então tem que aumentar a disponibilidade de água. Por mais que a infraestrutura a gente já instala toda de uma vez, mas a quantidade eu posso ir atendendo na medida que tem gente ali, daquela quantidade de gente que tem ali. E aí, assim, vocês vão pegar esse exemplo aqui e já aplicar para o caso de vocês, do projeto de vocês, tá vendo? Então, a gente vai andando, né, com o conteúdo e vocês vão usando os dados do projeto. Mas vou disponibilizar, mas não preocupe de usar ela agora, não, mas no final vão ter que usar, vão pegar, né, aumentar mais uma aba na planilha de vocês e calcular aqui a projeção de consumo, tá? E mais uma dica só final. Aquele livro lá do professor Léo Heller, né, um livro que a gente usa bastante aí como referência nossa, clássica e tal. Agora, ele tem muita informação, né? Tem um capítulo lá, tem 60 páginas, 80 páginas, o menor tem 40 páginas, né? Então, lê isso tudo. Às vezes, uma sugestão de leitura mais resumida é o Manual da Funasa, tá? Então, pelo menos leia os assuntos, ou estudem os assuntos pelo Manual da Funasa. Você quer compreender com mais informação, mais detalhada, né? Vai lá no livro do Léo, né? Que vocês vão ter. Agora, pelo menos, para ter o básico, leia no Manual da Funasa os itens. Aí eu até indiquei lá no Manual da Funasa, no caso do consumo de água, quais são os itens para vocês lerem. E ali o texto é tão objetivo, sabe? E é nessa linha que a gente vai montar o nosso projeto, né? Pensando num projeto para atender esses órgãos aí, ou a Funasa, ou a Copasa, né? Eles são bem objetivos, tá? Gente,
Dúvidas, qualquer coisa aí, a palavra está com vocês. Não? Então, nós estamos aí... Paulo, estou te encaminhando de volta aí o e-mail com o grupo, tá? E a área de estudo. Tá bom. Que a gente já tinha mandado, mas eu estou encaminhando aí de volta. Gente, por favor, todo mundo aqui, ó, né, não esqueça de fazer isso, porque a gente, na quinta-feira que vem, vai marcar com os grupos individualmente. Meia hora, pelo menos, com cada grupo, tá? Aí eu vou falar de 10 e tanto até tal hora, aí o grupo entra. Então, nós temos aí esses encaminhamentos, né? Mariane com a Júlia, na nossa palestra com o pessoal do Tabirito. A Isabela aí montando esse textinho para nós e buscando esse contato com a vigilância sanitária, tá, Isabela? Me manda se você tiver dúvida em relação ao texto, que eu dou uma olhada no seu texto, e aí você dispara ele e me põe em cópia. E o restante aí é lembrado que quinta-feira nós vamos ter uma reunião com cada grupo. Não deixem de estudar, gente, regularmente, tá bom? Usar máscara e também tomar vacina na medida que puder, para a gente voltar logo, tá? Ninguém está aguentando mais com essas aulas remotas, né? Como que um quadro faz falta? Vocês vão ver daqui em diante, então. Mas, vamos que vamos, né? Tudo de bom para vocês, não fique só na curtição, não. Obrigada, Paulo. Até. Quem puder curtir, curte, Tchau. estudem. Tchau, obrigada. Tchau. Valeu.